Uma coisa que eu venho dizendo muito ultimamente, e batendo muito nessa tecla, é que o povo brasileiro, por via de regra, já é muito conservador, muito. Talvez até um dos mais conservadores do Ocidente, eu diria. É claro que sempre existem as exceções à regra, nem todo mundo é, mas podemos dizer que a vasta maioria das pessoas que vivem no Brasil são conservadoras. Porém, o que eu também costumo dizer é que o conservadorismo no Brasil, ele consiste muito mais num conservadorismo instintivo do que num conservadorismo racional, pensado, sabe? Como assim? Em outras palavras, o brasileiro age de uma forma caracteristicamente conservadora e por isso ele é conservador, por agir assim. Só que num conservadorismo consistente, racional, o indivíduo é assumidamente conservador e por ser um conservador, aí sim, ele toma atitudes racionais se guiando por seu conservadorismo. Eu não sei se você entendeu, mas o que eu tô querendo dizer com esse tipo de análise é que a maioria da sociedade não reconhece a si própria como conservadora, pois se você sair perguntando por aí pras pessoas na rua se elas são conservadoras ou não, capaz delas nem saber o que significa de fato isso. Só que mesmo sem saber o real significado de conservadorismo, essas pessoas agem de forma conservadora ou têm características conservadoras no seu cotidiano, mas por motivos que eu vou citar logo a seguir, ela não assume ou nem conhece a sua posição. Mas quais atitudes ou características comuns na cultura brasileira tornam majoritariamente o brasileiro conservador? Primeiramente, a falta de uma ideologia. Como vocês sabem, o conservadorismo basicamente significa justamente a negação da ideologia. E como eu disse no meu vídeo anterior, o brasileiro não é nem um pouco ideologizado. O brasileiro tem muitas prioridades que não envolvem se aprofundar em teorias políticas e sociais. O brasileiro não quer saber de se aprofundar em Marx, ele tem que trabalhar, ele tem que pagar suas contas, dar atenção pra família, ver o Corinthians, o Palmeiras, o Santos jogar. Tem que se preocupar se amanhã ele vai ter o que pôr em cima da mesa. Então quem diz que com isso sobra tempo e acima de tudo interesse para saber se a burguesia realmente oprime o proletariado? Segundo, que o brasileiro ele se preocupa muito com a moral e com a sua honra. O povo é preponderantemente formado por pessoas de bem, pessoas que odeiam a injustiça, pessoas que se revoltam com os criminosos e com a criminalidade no geral. Ou seja, são pessoas com vergonha na cara, e que não defendem o indefensável, e que querem justiça e manter a sua honra intacta acima de tudo. Terceiro, e muito relacionado com o ponto anterior, que o povo brasileiro é um povo cristão, sendo que até aqueles que não professam da fé cristã, eles seguem preceitos baseados no cristianismo. Quase 90% dos brasileiros são cristãos, e isso por si só já denota um nível altíssimo de conservadorismo. E quarto é que o brasileiro se apoia firmemente no princípio de família tradicional, e talvez seja esse o ponto mais marcante do conservadorismo brasileiro. Os laços familiares têm um papel fundamental na formação da sociedade brasileira. E eu não vou mais me prender a esse tópico, eu acho que você já entendeu, mas eu vou desenvolver melhor esses pontos que eu citei nos vídeos que eu pretendo fazer, abordando cada particularidade do conservadorismo, fechou? Pois bem, é bom dizer que o Brasil já foi totalmente conservador um dia, principalmente na era da monarquia, onde os princípios conservadores eram praticamente hegemônicos no Brasil. Porém, com o advento do socialismo e de ideologias revolucionárias semelhantes, o Brasil, a partir do início do século XX, começou a apresentar um princípio de progressismo na cultura, onde a infiltração de conceitos anticonservadores passaram a acontecer fortemente nas universidades, na mídia, que passou a ficar enviesada, e até mesmo nas igrejas com a teologia da libertação. Então, com isso, nós temos um certo desprendimento de alguns setores da sociedade brasileira em relação ao que era originalmente harmônico, ou seja, a tradição conservadora. E com essa forte influência anticonservadora impulsionada pelos socialistas, o enfraquecimento da cultura brasileira nas últimas décadas é bastante evidente. E o crescimento da mentalidade progressista é bem mais do que evidente, é gritante. Mas não poderia ser diferente, né? Pois a partir do momento que você tem um enfraquecimento da cultura de determinada sociedade, sem que ela se dê conta, a implementação de valores deturpados, como são os valores progressistas, se torna uma tarefa bem menos complicada. Até que, chegado o presente momento, nós vemos claramente uma forte tendência visivelmente degradante e imoralizante da nossa cultura. Os filhos cada vez mais rebeldes, pais cada vez sem mais autoridade, o crescente número de pessoas que abandonam a religião, partidos de esquerda cada vez mais fortes, imoralidade sexual e o vício em drogas pesadas aumentando cada vez mais, e isso só demonstra que a crescente onda anticonservadora só está trazendo desgraças ao nosso país.
Mas como isso pode ser possível se no começo você disse que o brasileiro, por via de regra, é inclinado ao conservadorismo? Talvez alguém possa perguntar. Esse é o ponto-chave da questão desse vídeo. O brasileiro é conservador por instinto e não por solidez de propósito. E quando você não tem consistência com seus próprios princípios, meu amigo, ou você vai aos poucos abandonando-os, ou você acaba deturpando esses princípios ao tentar conciliá-los com ideias antagônicas. A realidade é que o conservadorismo no Brasil ainda carece muito de uma percepção organizada do que é ser um conservador de fato. Porque basicamente, se eu defendo um conservadorismo, você defende outro, ele ali defende outro, a verdade é que ninguém está defendendo nada. Uma corrente filosófica não prospera se os seus adeptos têm cada um uma interpretação diferente do que ela seja. Ou seja, isso causa confusão, causa divisão entre pessoas que deveriam estar unidas por um mesmo objetivo. Então o que falta na realidade é clareza, uma definição concreta do que seja o conservadorismo. A partir do momento que você consegue essa definição concreta e consistente de conservadorismo, só resta uma única coisa: difundir essa percepção e convencer as pessoas a aderirem a essa concepção. Então é isso que falta para os conservadores brasileiros: comunicação. Repassar a todas as pessoas que compõem o arranjo social a noção correta de conservadorismo e demonstrar por que ele é benéfico, por que ele deve ser seguido. A partir daí, se cada pessoa influenciar uma outra, e essa outra uma outra e uma outra, a seguirem esses valores, não impulsivamente, mas conscientemente, aí sim o conservadorismo prospera e vai pra frente. Então, na minha concepção, toda a chance de expansão da verdadeira corrente conservadora no Brasil passa unicamente pela compreensão da ideia e do convencimento dos indivíduos. Ou então, como você acha que a esquerda obteve toda essa aceitação do povo durante todo esse tempo? Eles focaram todos os seus esforços no convencimento, na publicidade. Ah, mas o povo não aderiu ao socialismo, o povo foi enganado em troca de migalhas. É verdade, mas é inegável que a esquerda também fez um grande trabalho de divulgação e de convencimento. A esquerda adentrou a cultura, e por isso é tão difícil expurgá-la. Porque para onde você olha, você encontra a dominância do pensamento socialista. Nas escolas, na mídia, na política, no entretenimento, nas universidades, em movimentos sociais e trabalhistas, em tudo. Basicamente, como disse Antônio Gramsci, não tomem quartéis, tomem escolas, não ataquem blindados, ataquem ideias. É dessa forma que se influencia toda uma geração, implementando valores na cabeça das pessoas desde que elas são criancinhas. Sejam bons ou maus valores, quando você coloca esses valores nas cabecinhas vazias e em desenvolvimento de adolescentes, estes valores de alguma forma ficam impregnados por lá. Ainda mais quando quem exerce essa função de doutrinar é o professor, que muitas vezes é tratado pelos alunos como um exemplo de intelectualidade e inteligência, e tudo o que ele diz é praticamente tratado como uma verdade absoluta pelos alunos. E a esquerda foi extremamente esperta em tomar as escolas para este propósito de doutrinação. Outra forma de convencimento é a mídia, não só a mídia tradicional como a TV, os jornais ou o rádio, mas também as mídias espontâneas, basicamente o que eu estou fazendo aqui, tentando convencer o máximo de pessoas através de um canalzinho de YouTube. E muito ligado a isso, talvez a melhor forma de convencimento seja o famoso "dê o exemplo você mesmo". Se você acredita que tal coisa é boa e isso te traz consequências boas, eventualmente você acaba agindo de acordo com esta coisa. E as pessoas que estão em contato contigo também acabam sendo influenciadas por sua forma de ser e sua forma de pensar. Porque pessoas com propósitos são atrativas. Inconscientemente, você acaba agindo e se inspirando em alguém. E esse é o pilar de todo o convencimento. É assim que você transforma um país inteiro adepto de uma noção de mundo. Através da comunicação. Isso foi o que a esquerda tentou fazer e fez, mas quando algo é completamente infundado, artificial e ilógico acima de tudo, ele cai por terra em algum momento. O Brasil já foi totalmente conservador e estava indo muito bem, e no momento que se desprendeu dessa raiz conservadora, foi fracasso atrás de fracasso. Então talvez esteja na hora das pessoas de bem fazerem algo a respeito. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.